Olá, seja bem-vindo ao programa Saia em Ação. Nós vamos falar sobre liderança, com ênfase na participação feminina. Para conversar com a gente está aqui Daiane Santos, que é especialista em treinamento e formação de líderes. Seja bem-vinda, Daiane, tudo bem? Obrigada, Josué, tudo bem. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho. Daiane, falar em liderança parece que está na moda. As pessoas tratam como se fosse na moda, mas é uma coisa extremamente séria de ser tratado, né? Como você enxerga esse cenário, essa banalização do termo liderança diante da seriedade que é? Exatamente. O papel de um líder, tem uma frase que eu gosto de usar muito, que um negócio é o reflexo do seu líder. Pura e simplesmente o reflexo do seu líder. E quando nós começamos a falar muito sobre o que é liderar, o que é um líder, como influenciar, nós entramos numa seara que muitas vezes influencia inclusive a saúde das pessoas. Tanto da equipe, dos funcionários, quanto muitas vezes da própria família dos líderes envolvidos. Então é necessário um cuidado, eu vejo como fundamental um cuidado quando nós falamos em liderança, dessa banalização de que dar lá 7 passos para se tornar um líder. Não é assim, não é de uma hora para outra. Se você ter um cargo de liderança, você ter um papel dentro de uma empresa, é mais simples do que você atuar como um líder de fato e gerar resultados positivos, porque os resultados do líder não são apenas a meta da empresa atingida, apenas as estatísticas ou as vendas. Influencia também na vida como um todo das pessoas que convivem com ele. Então precisa ter um cuidado e uma atenção maior do que nós estamos dando hoje, quando se tem aí tanto marketing mesmo, falando de 7 passos, 5 passos, 3 características, 10 livros. Peraí, mas e no real, no dia a dia, o comportamento real dessas pessoas, como está? E nessa questão do real, do dia a dia, a gente conhece um termo chamado influenciadores digitais ou influenciadores sociais. Essas pessoas muitas vezes são enxergadas como líderes. É uma visão correta ou uma visão que precisa ser vista com um pouco mais de cautela? Líder é toda pessoa que influencia alguém. Então, eu particularmente passo do ponto de vista que todos nós somos líderes. A partir do momento que eu tomo decisão da minha própria vida, eu no mínimo sou líder de mim mesmo. Eu preciso no mínimo me autoliderar para depois eu conseguir influenciar qualquer pessoa. Agora, qual é o cuidado quanto a esses influenciadores? Até onde eu permito que as pessoas influenciem a minha vida? Até onde eu permito que essa liderança, essa influência deles, gerem atitudes que talvez normalmente não seriam as minhas. Então, chamar de líder não é um erro. Penso que influenciador é a melhor palavra, e não um líder de fato. Porque líder é todo aquele que eu permito que me influencie, sim. Agora, até onde? Até que ponto? E é importante a gente observar essa questão dos influenciadores digitais, porque eles não influenciam só pessoas, eles influenciam principalmente posicionamentos de organizações. E isso pode trazer um efeito muito maior, né? Exato, porque por influenciarem muitas pessoas, as empresas acabam, peraí, o que essa pessoa está falando, como eu posso utilizar da imagem dessa pessoa, é um novo marketing. Né? Então, como que eu posso utilizar disso para aumentar o meu mercado, para aumentar a minha abrangência, ou então algumas empresas até se identificam com essas personalidades, mudando a cultura e a personalidade da empresa. E aí gera um outro risco interno maior de desengajamento, de conflitos internos, até de, digamos assim, de gestão, de fato, interna da empresa, que pode trazer resultados negativos ao invés de positivos. Então, muita atenção, mais do que a euforia ou a emoção por correr atrás de um líder, é entender o que realmente é liderar. Quem é esse líder? Quem é esse líder? E para onde nós vamos atrás desse... Isso, porque se eu estou seguindo alguém, eu tenho que no mínimo saber quem eu estou seguindo, para onde ele está me levando. Porque seguir cegamente alguém é muito arriscado. Imagine, alguém sai do metrô ali no Nova América. Sai do metrô, um cego saindo do metrô no Nova América, e aí ele pega no braço de alguém e diz assim, eu quero ir até o shopping Nova América. E a pessoa diz ok, e sai andando com ele, e anda, e anda, e anda, e anda, e anda. 15 minutos depois ele diz, poxa,
mas eu queria ir no shopping Nova América, não é logo na saída do metrô? A outra pessoa diz, não sei, eu sou cego. Um cego guiando o outro, nós tendemos a chegar em qualquer lugar menos onde queremos. Então, sempre nos perguntar, quem é esse líder que eu estou seguindo, para onde ele está me levando, eu tenho um mínimo de segurança nesse guiar, nesse caminho? Então aqui acho que a gente pode abrir uma janela também para não observar somente o treinamento de um líder, mas também o treinamento do liderado. Sim, Seria com isso? certeza, com certeza. Vem daquele ponto anterior de autoliderar-se. Eu saber, eu ter consciência das minhas habilidades, de quem eu sou, das minhas limitações. Até onde eu consigo ir, até onde eu começo a depender, a partir de onde eu começo a depender de outras pessoas. Então, ter consciência de si para conseguir seguir um líder, para conseguir identificar as habilidades daquele líder. Porque, muitas vezes, se eu não tenho consciência das minhas habilidades e limitações, eu também não vou conseguir identificar a dos outros. Agora, Daiane, historicamente a liderança sempre foi colocada à mercê dos homens. E agora esse cenário ele tem mudado bastante, isso é muito bom pela diversidade. E aí eu te pergunto, como você, como uma formadora de líder, tem enxergado essa mudança de cenário? Tem muitos líderes, muitas líderes se formando contigo? Como está essa sua visão? Sim, sim. Eu acredito que é muito interessante. É muito importante o como a mulher vem se posicionando, porque historicamente, se nós pensarmos na evolução humana, inclusive, nós precisamos lutar pela nossa sobrevivência durante muito tempo. Então, o homem era aquele que trazia subsistência, era força, e a mulher cuidava da retaguarda, digamos assim. Com uma importância fundamental. Agora, quem estava à frente, por força, era um homem. Então, a liderança, antes, ela era muito impositiva. O homem estava à frente enquanto a mulher cuidava das questões da casa, da família, municiava ele para que ele pudesse sair e trazer o alimento. E no desenvolver de nós como seres humanos e do nosso cérebro, nós vemos que o nosso cérebro vem evoluindo e trazendo a importância do detalhe, a importância do emocional, que é justamente essa capacidade feminina nata. A mulher tem a capacidade natural de ver o todo, integrar o todo sem esquecer do indivíduo, daquela pessoa, de cada um, e assim ela consegue agregar todos respeitando o valor de cada um. E aí, por isso ela vem tomando maiores posições, maiores lugares. O que eu vejo como uma problemática ainda é nós mesmas, a nossa insegurança ainda. Porque eu trabalho com consultoria e treinamentos. Quando eu pego a parte de consultoria individual, algumas coisas mais concisas, mais densas, eu tenho um público masculino muito maior. Muito maior. Porque eles percebem que chega dado momento, mas o homem, quando ele vem, ele já está mais velho, acima de 40 anos. Porque ele percebe que, opa, a força já não está mais funcionando. Peraí, o conhecimento técnico não está mais bastando, eu preciso de algo mais. E aí ele vem para o treinamento, ele vem para uma consultoria para dizer, o que eu faço? O que eu faço com esse bichinho chamado pessoas? Né? Então eu tenho uma dificuldade maior. A mulher já vem mais cedo. Na faixa de 20 e poucos anos, ela já vem para um treinamento mais em turma, mais aberto, um treinamento mais básico e muito relacionado à inteligência emocional. Eu percebo que a mulher é quem tem a maior capacidade emocional, porém ela ainda tem uma insegurança de trilhar o seu caminho. Ela ainda tem uma necessidade subconsciente de ter um apoio. E isso muitas vezes é até imposto pela sociedade, porque quando você vê um empresário, você diz, opa, bacana, qual é o teu negócio? Como estão os teus negócios? São as perguntas comuns, como vão as vendas? Quando você vê uma mulher empresária, a pergunta é... Como você concilia família e empreendedorismo também? Além disso, onde está teu sócio? Você recebeu a ajuda do seu pai? Isso tudo gera mais e mais insegurança. Mais insegurança, uma pressão diferente, são perguntas diferentes. É como se a mulher não fosse capaz de gerenciar uma empresa ou uma equipe sozinha. Então, isso vem histórico. E tem até a questão também da própria gravidez, né? Que algumas empresas, algumas pessoas colocam isso como um empecilho de liderança, né? Como você enxerga isso? Isso. Vem porque a mulher precisa se afastar durante 4 meses
muitas vezes 4 a 6 meses, depende da legislação, depende o quê, depende da empresa também, varia muito, que se perde. Eu estou pagando um funcionário que não está presente, então eu não tenho performance, eu não tenho resultado. Ainda se tem muito essa visão. Porém, pela mulher ter algumas habilidades diferenciadas, quando ela está em um cargo de liderança, a performance dela é maior num curto período de tempo. Então, ela consegue organizar as coisas, mesmo não estando presente, ela consegue ter resultado. E quando ela está à frente de um negócio, ela não vai ficar os 6 meses, muitas vezes, afastada. Da mesma forma que um homem, quando um filho está doente, se ele é mais consciente e responsável, ele também vai se afastar da empresa. Então, eu vejo como um argumento que também, muito antigo, retrógrado, que não condiz com a realidade. Porque se a empresa também der o apoio, a mulher vai performar tanto quanto. E é interessante que recentemente saiu a Forbes, as 20 mulheres mais poderosas do país. E pela primeira vez eles colocaram uma mulher grávida em 3 dias antes de dar à luz, a cofundadora do Nubank, como destaque. Pela primeira vez uma mulher grávida. Poxa, sempre falaram de mulheres poderosas e aí sempre aparecia uma mulher de terninho, uma mulher no escritório, todas elas juntas. E dessa vez eles decidiram enfatizar justamente esse lado, a gravidez, a sensibilidade. Penso que nada transmite ou traduz mais a liderança do que justamente essa proteção da mulher com o filho. Se a mulher consegue cuidar de si, cuidar de uma família, imagine o que ela não faz por uma empresa. Então eu penso que a revista trouxe muito isso, essa diferença. Opa, a mulher gera vida. Se ela gera vida, imagina o que ela é capaz de fazer por um país ou pelo mundo como um todo, quando as pessoas reconhecem a influência e a liderança dela. E até num sentido muito prático, né? As novas relações de atuação no trabalho, os home office, a forma de você atuar, isso tudo também acaba desmistificando essa questão de que a gravidez atrapalha ou família atrapalha, porque na verdade você está lidando com uma pessoa que, apesar de ser pai, apesar de ser mãe, é um profissional, né? Exatamente. O home office e os coworkings, eles facilitam muito isso. Inclusive tem um modelo, salvo engano em Niterói, de coworking para mães. Então, em que existe um ambiente para as crianças brincarem, um ambiente onde elas recebem, uma semi-creche, digamos assim, tem os brinquedos lá e as mães estão lá trabalhando e são empreendedoras, todas são empreendedoras e levam seus filhos para lá. E assim as crianças têm amigos e crescem saudáveis também, porque aí uma crítica recorrente também é que a mulher no mercado de trabalho esquece da família, esquece dos filhos. Sim, e quando o homem sai, não gera a mesma coisa? E aí nós acompanhamos uma série de questões psicológicas em crianças pela ausência do pai e que não se fala tanto, mas pela mãe trabalhar se fala. Hoje existem soluções muito mais interessantes também, como a questão do home office, como os coworkings, como o trabalho remoto. Então, na área de tecnologia, por exemplo, você não tem um escritório físico. Ninguém. Eles fazem as programações tudo em casa. Tem pessoas, amigos que viajam o mundo trabalhando nas empresas remotamente, tranquilamente. Então, a gravidez é só mais um ponto, assim como qualquer outro comum, normal, que deve ser desmistificado também. E quem quiser entender um pouco mais sobre liderança com essa ênfase feminina, né, as administradoras, as profissionais da administração que estão nos assistindo, agora que quiser entender um pouco mais, como faz? Caso queiram conhecer um pouco mais comigo, tem o meu site daianesantos.com.br ou minhas redes sociais, daianesantos.me. Trabalho tanto de forma em grupos quanto individual e não é só a minha que tem também. Nós temos tantas abordagens e uma ferramenta muito interessante que eu trabalho e outras pessoas no Brasil trabalham, chama Enneagrama. E ele traz justamente essa abordagem mais emocional, mais mental, mais ativa, como são esses perfis e como atuar dentro disso. Então cabe talvez até buscar um livro chamado Sabedoria do Enneagrama para entender melhor a si, o meu perfil, como essa parte emocional ela funciona melhor em mim. E principalmente as mulheres, por terem uma autoconsciência maior, têm a tendência de
até mesmo sozinha, conseguir identificar aí e traçar um caminho independente e um caminho mais confiante para mais resultados. Muito bem, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. E você que nos acompanha, lembre-se de que liderança não é uma questão de gênero, mas uma questão de competência. Fique bem e até o próximo Saia em Ação.